A Era dos Mártires, capítulo 6. A perseguição no século II. Estou começando a ser discípulo. O fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados. Tudo eu hei de aceitar, contando que eu alcance a Jesus Cristo, Inácio de Antioquia. Introdução. O leitor deve ter percebido que durante todo o século I, ao mesmo tempo em que há profusão de notícias de mártires, são escassos detalhes acerca de seu martírio, especialmente acerca das atitudes das autoridades civis com relação ao cristianismo. Com o correr dos anos, tais notícias vão se fazendo cada vez mais frequentes, e já no século II, algumas são oferecidas. Essas notícias aparecem sobretudo sob a forma dos chamados atos ou atas dos mártires, que consistem em descrições mais ou menos detalhadas das condições sob as quais se produziram os martírios, as prisões, o encarceramento e o julgamento do mártir ou mártires em questão e, por fim, a sua morte. Em alguns casos, tais atos incluem tantos detalhes fidedignos acerca do processo legal que parecem ter sido copiados, em parte ao menos, das atas oficiais dos tribunais. Há outros em que o escritor dos atos alega que esteve presente no julgamento e suplício. Em muitos outros, entretanto, há fortes indícios de que os supostos atos foram escritos muito tempo depois e que suas notícias não são, portanto, completamente fidedignas de crédito. Em todo caso, os atos mais antigos constituem um dos mais preciosos e inspiradores documentos da Igreja Cristã. Em segundo lugar, outras notícias chegam por meio de outros documentos escritos por cristãos que, de algum modo, se relacionam com o martírio e a perseguição. O exemplo mais valioso dessa classe de documentos é a coleção de 7 cartas escritas por Inácio de Antioquia a caminho do martírio, a que nos referiremos mais adiante. Por fim, o século II começa a oferecer alguns traços da atitude dos pagãos diante dos cristãos, especialmente da atitude dos governantes. Nesse sentido, é interessantíssima a correspondência entre Plínio, o jovem, e o imperador Trajano. A correspondência entre Plínio e Trajano. Plínio II, o jovem, fora nomeado governador da região da Bitínia, isto é, a costa norte do que hoje é a Turquia, entre 111 d.C. Tudo o que sabemos de Plínio por outras fontes parece indicar que era um homem justo, fiel cumpridor das leis e respeitador das tradições e autoridades romanas. Em Bitínia, entretanto, surgiu diante dele um problema que o mantinha perplexo. Alguém fez chegar a ele uma acusação anônima que continha uma longa lista de cristãos. Plínio nunca tinha assistido a um julgamento contra os cristãos. Ele precisava de experiência no assunto. Ao mesmo tempo, o recém-nomeado governador sabia que havia leis imperiais contra os cristãos. Por isso, começou a fazer pesquisas. Ao que parece, o número dos cristãos em Bitínia era notável, pois em sua carta a Trajano, Plínio diz que os templos pagãos estavam praticamente abandonados e que não se encontravam compradores para a carne sacrificada aos ídolos. Além disso, Plínio diz ao imperador: o contágio desta superstição penetrou não só nas cidades, mas também nos povoados e nos campos. Em todo caso, Plínio trouxe os acusados diante de si e começou, assim, um processo mediante o qual o governador foi se inteirando pouco a pouco das crenças e das práticas dos cristãos. Houve muitos que negavam ser cristãos e outros que diziam que, embora o houvessem sido anteriormente, já não o eram. Plínio simplesmente requereu deles que invocassem aos deuses, que adorassem ao imperador oferecendo vinho e incenso diante de sua estátua, e que maldissessem a Cristo. Quem seguia essas instruções era posto em liberdade, pois, de acordo com o que Plínio diz a Trajano, aspas, é impossível obrigar aos cristãos verdadeiros a fazer essas coisas, fecha aspas. Mas os cristãos que persistiam em sua fé apresentavam a Plínio um problema muito mais difícil. Mesmo antes de receber a acusação anônima, Plínio fora obrigado a presidir o julgamento de outros cristãos que foram delatados. Em tais casos,
havia lhes oferecido 3 oportunidades de renunciar à sua fé, ao mesmo tempo em que os ameaçava. Aos que persistiam, o governador condenara à morte, não pelo crime de serem cristãos, mas por sua obstinação e desobediência ante o representante do imperador. Agora, com a ampla lista de pessoas acusadas de serem cristãos, Plínio se viu forçado a investigar o assunto com mais atenção. Em que consistia, na verdade, o crime dos cristãos? A fim de encontrar resposta a essa pergunta, Plínio interrogou os acusados, tanto os que persistiam em sua fé, como os que a negavam. Tanto uns como os outros contaram ao governador o mesmo testemunho. Seu crime consistia em se reunir para cantar hinos em forma de oração a Cristo como Deus, para fazer voto de não cometer roubos, adultérios ou outros pecados, e para uma refeição em que não se fazia coisa alguma contrária à lei e aos bons costumes. Já que algum tempo antes, seguindo as ordens do imperador, Plínio proibira as reuniões secretas, os cristãos já não se reuniam como antes. Perplexo diante de tais informações, Plínio mandou torturar 2 escravas que eram ministras da igreja, mas ambas as mulheres confirmaram o que os demais cristãos haviam dito. Tudo isto representava ao governador um problema difícil de justiça e jurisprudência. Devia castigar os cristãos só por levarem esse nome? Ou era necessário provar algum crime? Em meio à sua perplexidade, Plínio suspendeu os processos e escreveu a carta ao imperador, da qual tomamos os dados anteriores. A resposta do imperador foi breve. Segundo ele, não há uma guerra que possa ser aplicada em todos os casos. Por um lado, o crime dos cristãos não era de tal natureza que devesse ser usado recurso do Estado para buscá-los. Por outro lado, entretanto, se alguém os acusa e eles se negam a adorar aos deuses, devem ser castigados. Por último, o imperador diz a Plínio que não deve aceitar acusações anônimas, que eram uma prática indigna de sua época. Quase 100 anos mais tarde, o advogado cristão Tertuliano, no norte da África, ofereceu o seguinte comentário acerca da decisão de Trajano ainda vigente. Sentença necessariamente confusa. Nega-se a buscá-los como se fosse a inocentes, e manda castigá-los como a culpados. Tens misericórdia, e és severa, dissimulas e castigas. Como evitas, então, censurar-te a ti mesma? Se condenas, porque não investigas? E se não investigas, porque não absolves? Apologia 2. Ora, ainda que a decisão de Trajano não tivesse sentido lógico, tinha um sentido político. Trajano compreendia o que Plínio dizia, que os cristãos, pelo simples fato de serem cristãos, não cometiam crime algum contra a sociedade ou contra o Estado. Portanto, os recursos do Estado deviam ser empregados em assuntos mais urgentes do que a procura dos cristãos. Mas, uma vez que um cristão era delatado e trazido diante dos tribunais imperiais, era necessário obrigá-lo a adorar os deuses do império ou castigá-lo. De outro modo, os tribunais imperiais perderiam toda a autoridade. Portanto, os cristãos eram castigados não por algum crime que supostamente tinham cometido antes de serem delatados, mas por seu crime diante dos tribunais. Esse delito tinha de ser castigado, em primeiro lugar, porque de outro modo diminuiria a autoridade desses tribunais e, em segundo lugar, porque ao negarem a adorar o imperador, os cristãos estavam adotando uma atitude que, nesse tempo, se interpretava como rebelião contra a autoridade imperial. Com efeito, o culto ao imperador era um dos vínculos que uniam o império, e negar-se em público a render esse culto equivalia a romper esse vínculo. As indicações de Trajano não parecem ter sido criadas simplesmente em resposta à carta de Plínio, tampouco parecem ter sido limitadas à província de Bitínia. Pelo contrário, durante todo o século II e boa parte do século III, essa política de não buscar os cristãos e, entretanto, castigá-los quando eram acusados, foi a política que se seguiu em todo o império. Além disso, mesmo antes da carta de Trajano, essa parece ter sido a prática corrente, conforme se pode ver nas 7 cartas de Inácio de Antioquia.